primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, para nos ajudar a tentar perceber o que é que estas alterações vão mexer com a nossa vida, é o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Dr. Domingos de Azevedo, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Estamos aqui confrontados com duas mudanças diferentes. Se calhar começava já por pedir a sua opinião, talvez a resposta mais difícil. No fim do ano, feitas as contas, iremos ficar ou perder com estas mudanças? E a conjugação aqui do IRS com a fiscalidade verde? Olha, eu costumo dizer que muito dificilmente recebemos alguma coisa de alguém. Ou seja, no mínimo ficaremos empatados. E isto depende, naturalmente, do comportamento das indexantes desta mesma taxa. Ou seja, se o consumo de combustível não diminuir significativamente, se o consumo de sacos plásticos não diminuir significativamente, eu penso que nós vamos ficar a perder. Dito de outra forma, irá eventualmente ser cobrado, pelos índices que as situações apresentam, irá eventualmente ser cobrado mais imposto do que aquele que os efeitos que terá na redução do imposto cobrado do IRS terão as deduções que são apresentadas. Agora, se efetivamente, no mínimo, como lhe dizia, ficaremos talvez empatados. Ou seja, não estamos perante um desagravamento fiscal, estamos perante uma deslocação da fiscalidade. O que tiram a IRS, vão buscá-lo no outro lado. Enfim, vão buscar um bocado aquilo que são os hábitos normais das pessoas, ou seja, o veículo hoje é quase uma necessidade absoluta, porque as pessoas têm necessidade de mobilidade, e porquanto o veículo automóvel hoje deixou de ser um luxo e é uma ferramenta de trabalho, enfim, de exigência dos nossos dias, e porquanto continuar, vão sentir no seu bolso o gasto, o custo destes aumentos. E evidentemente vão senti-lo de uma forma genérica, porque todas as famílias praticamente hoje têm veículos. Segundo aspecto interessante é a questão dos sacos de plástico. Quer dizer, quando a pessoa vai a um supermercado, quando vai a uma mercearia, quando vai a uma casa qualquer comprar uns sapatos, em vez de trazer a caixa dos sapatos na mão para lá dentro de um saco de plástico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que até agora estas empresas acondicionavam os produtos dessas sacas. Evidentemente que não quer dizer que agora nos vão dizer, olha, você leva a saca, deixa cá 10 cêntimos. Não vão dizer isto. O que vão dizer é uma outra coisa, fazer eventualmente uma outra coisa muito simples. Se um produto custava 10, a partir de agora passa a custar 10,1, fazem repercutir no próprio preço do consumidor, e por isso para o consumidor, o que vão pagar de taxa dos sacos de plástico. Nós não vamos sentir diretamente isto, ou seja, não nos vão dizer pague-me cá mais 10 cêntimos. Sentimos na carteira que pagamos mais do que aquilo que pagávamos anteriormente. Há, no entanto, uma questão aqui que parece ter havido uma modificação da proposta da Comissão inicial, e que é o abandono, na minha opinião, extremamente positivo, do conceito do flat na aplicação do IRS. Ou seja, a criação de uma tabela de... Aquelas deduções fixas, não é? O que quer que gastássemos em saúde ou educação, o Estado descontava sempre o mesmo. Exatamente. Que era uma contradição absoluta, que era, mesmo que não tenha tido despesas com a saúde, você mesmo que não tenha tido nada disso, é verdade considerar que tivesse. E isso que me está a dizer agora, peço desculpa por interromper, mas suscitou-me aqui uma dúvida que talvez o Dr. Domingos Azevedo nos possa ajudar a esclarecer. E tem a ver concretamente com as deduções que podemos fazer. Ora, sabemos que no caso da saúde, aí continuam aquelas deduções a poderem ser feitas de forma individual e com um aumento para 1.000 euros. Mas depois tínhamos, por exemplo, e muitos dos nossos ouvintes têm filhos, tinham as deduções com a educação, que o Dr. Domingos de Azevedo acabou de se referir. Ora, essas deduções com a educação vão deixar de estar identificadas assim de uma forma separada e vão entrar naquele bolo, permita-me aqui a expressão, das despesas gerais familiares. Ou seja, isto que aparentemente, este aumento das despesas gerais familiares, poderíamos ver, pelo menos os casais com filhos na escola, poderiam ver este aumento ou esta criação aqui desta categoria, onde se pode meter todas as compras que
fizermos, quando formos ao supermercado, por exemplo, poderia aparecer como um benefício. Pergunto-lhe, Dr. Domingos Azevedo, deixando as deduções com a educação de estar separadas, esse efeito dilui-se, não dilui? Ora bem, perde-se em qualidade e mantém-se a quantidade. Dito de outra forma, as deduções anteriormente eram seletivas e tinham em vista, enfim, um objetivo, um aumento cultural, um aumento o bem-estar das pessoas, o aumento cultural com o direito à dedução das despesas com a saúde. Com a educação. O direito à saúde, o direito ao bem-estar com a dedução das despesas com a saúde. E também através daí mobilizar e movimentar um aspecto importante de constituírem um fator de alavanca para a construção civil, o direito a deduzir os cargos suportados com a habitação, por isso a aquisição da habitação. Ou seja, as deduções anteriormente eram deduções direcionadas, tinham um determinado objetivo específico e normalmente indexado a estes valores que eu acabei de referir. O que é que nós notamos agora? É um abandono dessa seletividade e uma conceptualização do direito à dedução do consumo puro e duro. Isto é, o que me interessa é o consumo, se ele existiu efetivamente, independentemente da natureza desse consumo. Acho um bocado uma mudança negativa para pior, porque é um bocado ainda o conceito que estava na redação da proposta anterior, uma conceptualização do funcionamento do imposto, desligado da factualidade concreta das pessoas, e neste caso não é da factualidade concreta, neste caso não sujeitar ou não direcionar esses mesmos descontos aos objetivos. Ou seja, tentando pôr aqui um exemplo mais concreto do ponto de vista do contribuinte. Um casal que tenha filhos, ou uma pessoa individual que tenha filhos a cargo, só com as despesas da educação, os livros, se estiver no colégio, a mensalidade, já atinge aquele limite. Quem não tenha filhos, aí vale a pena meter a camisa, ou o livro, ou o CD que vai comprar. Mas no caso de quem tenha filhos não ganha nada com isto, pois não? Evidentemente que não, mas era isso que eu estava a tentar dizer, ou seja, não há aqui uma melhoria quando comparado com os sistemas anteriores. Perde-se na reorientação dessa despesa, num determinado sentido, em que agora se perde esse sentido e alarga-se a toda e qualquer despesa. Poder-me dizer, é mais fácil e tem uma aplicação mais genérica. Isto é, tanto pode dedução a pessoa que tenha filhos, que os tenha a estudar ou que os não tenha a estudar. Elege aqui a ideia da despesa e não a ideia da sua orientação. Evidentemente que num conceito de benefício fiscal, eu gostaria muito de orientação, porque ela tem efeitos também no país. Ou seja, quanto mais instruídos estiver o cidadão, eu naturalmente que também terei um país mais desenvolvido. E porquanto isto não tem muito a ver com com eu ir comprar uma camisa, com ir comprar um par de sapatos, com ir comprar ou ao supermercado, enfim, questões que eu até careço, arroz, massa, eu careço na alimentação da minha família, mas perde aquela seletividade que dizia no princípio de uma espécie de retorno, de regresso dessas deduções, porque não deixam, por isso, um custo fiscal, do regresso dessas deduções em prol de um objetivo concreto que nos inserimos e, naturalmente, do seu desenvolvimento e da sua reorientação desta despesa. De qualquer das maneiras, tem fatores positivos, não podemos negar que tornou, não obstante não ter essa seletividade, tornou mais abrangente, é verdade. Não conhecemos a forma, e é importante conhecermos agora o decreto para saber se foi abandonado ou não aquele direito de dedução por escalões de rendimento, e por isso penso que essas deduções devem ser contribuintes, independentemente dos escalões de rendimento em que se enquadram, e por isso falta-nos agora ver o decreto, porque
com a proposta em si, porque na verdade o que nós sabemos é uma síntese dos trabalhos. A ligação telefónica não está nas melhores condições do Dr. Domingos Azevedo, tem havido aqui alguns cortes, mesmo assim gostava ainda de lhe colocar uma questão, e suscitada por isso que acaba de dizer, também não sabemos ainda como serão as tabelas de retenção do IRS. Exatamente. Até agora, e olhando para os jornais, todas as simulações, apontam para um benefício das famílias. As tabelas de retenção podem alterar estas contas? Podem mexer aqui com isto? As tabelas de retenção nunca podem alterar, porque as tabelas de retenção são uma antecipação. E por isso o encontro final far-se-á sempre quando a apresentação da declaração. Podem alterar a meio do mês, no fim do mês, quando nós recebemos o ordenado, mas quando for o acerto de contas aí fica tudo igual. Uma antecipação de obrigação, que depois, em função dessa mesma obrigação, terá que receber ou terá que pagar uma diferença. Que corresponderá a um encargo financeiro e não propriamente dito um aumento de carga fiscal. Por conta do resultado final. E nessa medida não poderemos considerar das tabelas de retenção na fonte, mas sim, talvez, o solicitar às pessoas um encargo financeiro, um esforço financeiro superior ao necessário, que depois vai gerar uma situação de suposto. Agradeço ao Dr. Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, por nos ajudar a olhar aqui estas mexidas.